Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade de tomar a decisão da própria vida, de decidir o que quer, de saber o que quer, então fica muito confusa e muito perdida. Essas pessoas, elas têm muita dificuldade de se localizar, e elas ficam perdidas. E isso gera, às vezes, a impulsividade de não saber nem para onde ir, mas vai de qualquer jeito. E às vezes pode gerar uma dificuldade de decidir a sua própria vida, de se posicionar, de ter autoridade, autonomia, de falar eu quero fazer desse jeito. A pessoa que tem muita dificuldade de decidir a vida, ela tem pouca confiança nela mesma. Ela não confia no seu taco, ela não confia na sua própria opinião. Ela tá sempre em dúvida do que é que ela quer mesmo. Então ela pensa mil coisas, ela pensa se as pessoas vão gostar, o que as pessoas vão achar. Ela fica muito dividida entre a opinião dela e a opinião dos outros. E aí ela não consegue decidir nada da vida dela. Ela acaba decidindo aquilo que as pessoas vão opinando por ela. Então ela mal consegue fazer as coisas sozinha. As pessoas, elas têm dificuldade mesmo de tomar decisão, de confiar no seu taco. Elas desconfiam muito delas mesmas. Então elas não conseguem agir. Então elas têm muita dificuldade em agir. E ontem eu falei para vocês sobre a dificuldade de conter. Então são dois tipos de pessoas que são os opostos. Uma tem muita dificuldade de conter, de segurar a vontade, né? E a outra, que é hoje a dificuldade de decidir, é a dificuldade de pôr para fora, é a dificuldade de soltar, é a dificuldade de agir, de fazer. Então é o oposto do de ontem, tá? A pessoa que tem dificuldade de decidir, ela tem muita dificuldade de pôr em ação, tá? De ir lá e falar. É uma sensação assim de não se garante, de não consegue assumir as suas próprias vontades. Então ela fica muito em dúvida sobre o que ela quer. E será que o que ela quer é bom mesmo? Então será que o que ela tá fazendo é bom? Será que ela vai ser aceita? Será que as pessoas vão gostar? O que as pessoas vão achar? A pessoa que tem dificuldade de agir, ela fica muito presa no que os outros vão pensar. E isso trava muito tomar uma decisão, porque aí ela fica muito dependente dos outros e pouco dela mesma, tá? Ela não tem confiança nela mesma. Ela não confia no seu taco, ela tá sempre em dúvida, né? Será que o que eu tô fazendo é certo? Será que o que eu tô fazendo vale a pena? As pessoas vão acreditar? Ou ela tá sempre buscando uma aprovação dos outros, né? Então ela vai muito pelo que os outros falam. Às vezes quem decide a vida dessa pessoa é os outros, não ela. Ela não consegue decidir, às vezes, coisas básicas sobre a cor do cabelo, se compra um body ou uma blusinha, né? Não consegue decidir coisas básicas. Então a pessoa tem muito medo do julgamento dos outros, do que os outros vão pensar dela. Então é uma dificuldade ali, gente, nessa coisa de agir, de confiar mesmo no seu taco, na sua opinião, de colocar na mesa, de falar assim, olha, eu quero desse jeito, eu decido desse jeito, eu gosto assim. Tem dificuldade de se afirmar, né, de ficar firme no que decidiu. É uma pessoa que decide muito pelo que os outros vão pensar, tá? E aí ela fica muito no mundo das ideias, no mundo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, e aí ela não consegue às vezes decidir. Então assim, é uma pessoa que às vezes ela tá decidindo ir viajar, né? E aí ela fica pensando e imaginando e devaneando sobre como vai ser, só que ela não consegue ir, né? Ela não consegue tomar a decisão de falar, eu vou. Ela fica fantasiando a ideia, a possibilidade, o dia
que isso vai acontecer, de que forma isso vai acontecer, o que ela precisa para isso acontecer, mas ela nunca tem a decisão de falar, eu vou. Ela nunca consegue pôr para fora, ela nunca consegue satisfazer os desejos dela. Ela tá sempre bloqueada. Então ela não consegue realmente ir viajar ou realmente comprar o que ela gosta, né? Ela não consegue decidir se vale a pena, sabe? Ela fica pondo vários empecilhos do que pode dar errado, do como que vai ser. Ela faz vários planejamentos, mas ela não consegue nunca pôr em prática. Ela sempre está adiando essa situação. Então é uma pessoa que tem muita vontade de fazer as coisas, mas ela faz pouco por ela, tá? Ela toma pouco decisão por ela mesma. E o que leva alguém a essa situação? O que leva alguém é de ficar... É uma pessoa que ela não conseguiu satisfazer os desejos dela quando ela era mais nova. Então ela era uma pessoa muito bloqueada quando ela era mais nova. As pessoas não deixavam ela fazer as coisas e ela ficava muito no mundo das ideias. Ela ficava imaginando como que ia ser, que ela ia fazer, que sabor que ia ter, que gosto que ia ter. Mas ela nunca conseguiu tomar o sorvete tão desejado, entende? É uma criança que foi muito bloqueada. Então ela não consegue se dar esse prazer, ela não consegue se satisfazer, ela não consegue se sentir satisfeita com as coisas que ela mesma faz, entende? E aí ela fica muito no mundo das ideias, mas pouco ela faz por ela mesma. Ela fica só imaginando como seria. É uma pessoa que está em eterno planejamento, em eterna organização, mas ela nunca consegue pôr em prática. É pessoa que às vezes não consegue falar o que pensa, não consegue pôr para fora as vontades, não consegue assumir as vontades. Então é uma pessoa que pouco se assume, pouco fala o que ela pensa, o que ela quer mesmo de fato. Ela fica muito em indecisão. E aí ela fica muito perguntando, rodeando o que os outros vão achar dessa situação, para depois ela tomar a decisão. Então ela fica muito esperando os outros decidirem por ela. E quando ela encontra uma pessoa que decide por ela e que banca e que fala assim, vamos para tal lugar, vamos para a praia porque eu decidi, aí alivia ela, porque ela tem dificuldade de pôr em prática. Então se alguém leva ela, ela consegue se sentir bem, ela consegue aliviar isso. Mas ela não vai feliz, porque aí ela vai reclamando que não era bem isso que ela queria, entende? Ela até vai pelo outro, mas nunca é do jeito que ela queria, nunca é como ela esperava, porque não foi ela que planejou, então nunca vai ser do jeito dela, entende? Então é uma pessoa que pouco se satisfaz quando o outro decide, entende? Ela até vai, mas aí ela vai chegar lá e começa a pôr defeito, né? E começa a falar, não era bem isso. É igual aquele casal que fala assim, ai, o que você quer comer? Aí o outro fala assim, ah, eu não sei. Aí a outra fala assim, não, decide. Aí a pessoa que não consegue decidir fala, não, mas decide você, é melhor, né? Você decide melhor as coisas. E aí a outra pessoa fala assim, ah, mas eu sempre decido. Ah, não, mas você decide umas coisas boas, eu não sei pensar no que eu quero. E aí a pessoa fala assim, bom, então eu vou decidir, vamos comer japonês. Aí a pessoa começa a falar assim, ai, mas japonês? Ai, mas será que japonês vai ser bom? Né? Mas será que vai ser legal esse japonês? Eu não sei se esse japonês vai ser bom. E aí a pessoa chega lá e fala assim, não, então tá bom, mas o que nós vamos comer então? Se não é o japonês, é o quê? Aí ela fala, então vamos comer a pessoa que decide por ela, né? Que fala assim, então vamos comer, sei lá, um churrasco. Aí a outra começa a falar assim, ah, tá bom, então vamos lá no churrasco, né? Fazer o quê? Não sei, né? O que vai ser bom. Aí chega lá no churrasco e começa a reclamar do churrasco e falar que o churrasco não tá tão bom, e falar que no lugar não é tão bom,
que o hotel não foi tão bom, ou que o restaurante não foi tão bom, o atendimento não foi tão bom. Então ela reclama porque assim, ela não decidiu sozinha, decidiram por ela. Ela até tinha uma vontade, mas ela ficou quieta, né? Ela não decidiu sozinha. Ela fala, ai, talvez um lugar assim legal, mas ela não consegue falar, entende? Ela fala, mas ela volta atrás. Mas e se a gente fosse comer uma massa? Ah, mas talvez o churrasco seria legal. Então ela fala, até ela fala, mas ela volta atrás, entendeu? É uma pessoa que tá sempre em busca do outro decidir para ela, entende? E isso acontece muito porque os casais, às vezes, eles acabam se relacionando para complementar essa parte que você não consegue ter. Então, oi Isa, tudo bem? Então a gente acaba se relacionando com quem acaba decidindo por nós. E aí fica muito fácil, né? Porque aí você vive uma vida que o outro decide por você, né? E aí você acaba ficando, né, com aquela sensação de que nunca decide nada, nunca decide nunca as coisas. Então, ai, obrigada, Isa. Então a gente, as pessoas ficam cansadas de decidir pelas outras que não conseguem, entende? Ela fica de saco cheio, ela fala, meu, mas você nunca consegue decidir nada. Começa a virar conflito no relacionamento. Então, e a pessoa que também não consegue decidir, ela também começa a se sentir incomodada. Ela também começa a falar, poxa, mas eu faço tudo que o outro quer e eu não faço nada do que eu quero. Então, não faz porque não fala, porque não tem essa capacidade de fazer. Está sempre esperando que o outro faça, né? E isso é muito complicado, porque aí você vai viver num relacionamento em que o outro decide, nunca você, né? Você vive em função do outro, né? Então isso acontece muito. Tem gente que fala assim, ah, eu só vou chamar a faxineira se meu marido deixar, né? Se meu marido deixar, talvez a gente pode chamar a faxineira, eu vou falar com ele, tá? E aí se ele, né, resolver, aí a gente chama a faxineira. Então assim, parece que é sempre o outro que decide a vida, né? Parece que é sempre o outro que tem a opinião. Você nunca tem nada. A pessoa que não consegue decidir, ela nunca tem opinião. Ela nunca tem uma opinião formada. Ela é muito flexível. Ela fala, mas aí ela volta atrás. Ela dá a entender, mas aí ela volta atrás. E aí ela vai muito no que o outro fala. Muito no que as pessoas falam, que as outras pessoas vão achar. E aí ela fica super ferida, né? Porque assim, não era o que ela queria escutar. Mas ela não consegue falar nada. Então é muito complicado um relacionamento que a pessoa não consegue se posicionar, tá, gente? Isso é muito difícil. Na verdade, é uma pessoa que tem pouco estimulado nela esse poder de decisão, esse poder de autonomia, entende? De confiar mesmo na sua opinião, no seu taco, no que você quer. Então, assim, se você perguntar pra ela o que ela quer mesmo, ela fica perdida. Ela fala assim, ah, eu queria mesmo churrasco, mas aí eu também pensei no peixe, e aí eu pensei também na massa, e aí eu não sei o que eu faço. É aquela pessoa que fala assim, eu não sei se eu compro uma bicicleta ou se eu caso. É aquela pessoa que não sabe decidir o que ela quer pra vida dela. Ela não sabe se ela quer sair do emprego ou se ela quer ficar no emprego. É aquela pessoa que chega na terapia e fala assim, olha, eu tô perdida, eu tenho que decidir entre o piso branco e o piso marrom da minha casa. O que eu faço? É uma pessoa que precisa o tempo todo que os outros fiquem falando pra ela o que ela tem que fazer, em qual caminho ela tem que seguir. É uma pessoa total perdida, total perdida. Então ela não consegue decidir se ela coloca o piso branco ou o piso marrom. Então ela vai na terapia às vezes para descobrir que piso que ela quer, né? Se ela quer ir para Nova York ou se ela quer ir para, sei lá, para Portugal, entendeu? Ela não consegue tomar uma decisão, ela tá sempre em cima do muro, sempre em cima do muro.
entendeu? E ela tem argumento pra tudo, ela tem argumento do piso branco, ela tem argumento do piso marrom, mas assim, ela não consegue identificar dentro dela o que ela realmente gosta, né? Ela fica muito perdida. Porque aí um falou, porque aí o outro falou, porque aí todo mundo falou, e aí ela já ficou perdida, e aí ela começa a ter vários argumentos de todo mundo, mas assim, pouco do dela, entendeu? Então é bem complicado essas pessoas, assim, porque elas não têm muita opinião e acaba dificultando as relações, entende? A pessoa que tem dificuldade de decidir, ela tá sempre em cima do muro, né? Ela não consegue ter garantia do que ela quer. Então ela fica sempre investigando, comendo pelas beiradas, sabe? Aí ela tem argumento tanto para uma coisa, tanto para outra coisa, mas ela não consegue identificar lá no fundo qual é a vontade dela mesma, né? Então assim, o impulsivo, ele tem clareza do que ele quer. As vontades dele são muito claras. A pessoa que tem dificuldade de decidir, ela tem dificuldade de identificar a vontade dela. Ela fica muito perdida dentro das opiniões dos outros e dela. Então ela não consegue ter um rumo na vida. Sabe aquela pessoa sem rumo? É quase igual, né? Quase igual aquela pessoa que é impulsiva, que vai sem saber para onde, mas vai. O travado é aquela pessoa que não vai para lugar nenhum, que fica ali no lugar, que não sabe se vai para direita, se vai para esquerda, se compra uma bicicleta ou se casa, se fica num trabalho ou se vai para o outro. E ela tem sempre muitos argumentos, né? Tipo, mas se eu ficar, tem isso que pode acontecer, e se eu sair, tem isso que pode acontecer. Então ela tem vários argumentos e ela não consegue se encontrar dentro de tanta indecisão. É uma pessoa muito indecisa, muito indecisa. E isso vai se agravando, né? Porque quando você tem essa dificuldade, né, de decidir, você geralmente se relaciona com pessoas que querem se decidir, que é muito decidida. E aí você usa o saudável da pessoa, né, que você tá, do seu parceiro, que ele é bom em decidir, para ele decidir a sua vida. E aí ele vai decidindo tudo, e aí ele vai decidindo o que vocês vão comer, ele vai decidindo o que vocês vão fazer, que horas vocês vão sair. Ele que vai decidindo tudo a tua vida. Você fica sem decidir nada, entende? E a sua opinião fica sempre de lado, porque você não tem confiança na sua vontade. E o relacionamento acaba ficando desgastado, porque ninguém aguenta ficar decidindo tudo sozinho. Para tudo tem que ficar pedindo autorização, para tudo tem que ficar lá falando, será que eu posso fazer isso? Tudo bem eu fazer isso? Tem gente que vai começar a falar, para de falar qualquer coisa, você me liga até para saber se você compra o esmalte verde ou o esmalte amarelo. Então é uma pessoa muito indecisa para tudo, ela não consegue decidir se ela faz um quarto marrom ou quarto cinza, por exemplo, entendeu? Então ela fica muito indecisa. Essa pessoa, ela tem uma trava muito grande e ela precisa da opinião dos outros, é os outros que vão guiando ela. Como melhorar isso? Fazendo terapia, gente. Procurando terapia para descobrir aonde que tá as suas vontades aí dentro, para descobrir o que é mesmo que você gosta, tá? Não é a psicóloga que descobre, é você mesmo, né? A gente tem uma técnica muito legal dentro da terapia que eu coloco você para falar com você mesmo. Aí você vai argumentando, eu quero marrom e eu quero cinza, e aí você vai trocando de lugar até você decidir. Então você vai ter que decidir algumas coisas, né? E é assim, porque essa pessoa ela foi pouco estimulada a decidir sozinha. As pessoas estavam sempre ditando o que ela tinha que fazer, estavam sempre decidindo por ela desde a infância.
Então isso acaba prejudicando a pessoa a desenvolver essa habilidade de decidir, de conectar com as suas vontades. Então isso acaba prejudicando. E as pessoas que são muito impulsivas acabam se relacionando com pessoas que são muito controladas. Gente, isso é o casamento perfeito, né? Fala sério. Uma pessoa muito impulsiva que acaba se relacionando com uma pessoa muito controlada. Ela é o freio, ela passa a ser o freio da outra, entende? E aí você acaba usando essa coisa do outro saudável para preencher algo que você não tem. Mas isso não é legal. Dica aí, tá? É bom por um tempo, ajuda por um tempo, mas cansa a longo prazo. E isso fica muito desgastado, porque você procura no outro algo que você não tem. E aí você não tem que procurar no outro, concorda? Você tem que ter isso. Você tem que desenvolver essa habilidade, né? De lembrar das coisas que você gosta, de entrar em contato com o seu mundo interno, né? De saber o que faz seu coração cantar. Então, a terapia ajuda muito a diminuir isso, a fazer essas pessoas encontrarem essas vontades. E os impulsivos também ajudam muito a conter as vontades. Então, a gente não tem que procurar no outro aquilo que a gente não tem. Essas pessoas que têm muita dificuldade de decidir, ficam procurando o outro. Os contraditórios se atraem, exatamente. E isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Então a gente tem formas de se relacionar que às vezes são muito patológicas, que não é muito legal, tá? É uma forma neurótica de se relacionar. Às vezes você busca no outro aquilo que você não tem, que falta dentro de você. E a gente precisa identificar o que é. Tem gente que busca carinho, tem gente que busca atenção, tem gente que o outro dá uma sensação de ajudar ele a decidir se ele tá certo, se ele tá errado, a julgar ele, porque ele mesmo não sabe. Então tem muita gente que se relaciona por causa disso. E aí isso não é saudável, tá? É por isso que os relacionamentos começam a brigar. Se dá muito bem no começo, parece que é a alma gêmea. E aí depois, com o tempo, começa a ter faísca. Porque um começa cansado do outro, começa a reclamar: nossa, mas você me cobra muito. Nossa, mas você fica me ligando até para perguntar do esmalte, que cor que você compra. Então, assim, essas coisas no relacionamento, elas vão causando sérios problemas a longo prazo. Então, a gente precisa identificar da onde que vem o que tá faltando e qual que é o relacionamento que você tem, que tipo de relacionamento você tem. Então, a gente pode ter vários tipos de relacionamento. A gente pode ter a pessoa que guia você, que decide as coisas por você. A gente pode ter um relacionamento que segura você, que dá freio na tua vida, porque você é total desenfreado, total largado na vida. Se duvidar, fica lá perdido, sai correndo, não sabe nem para onde vai. Você pode ser uma pessoa que não consegue se avaliar, né? Começa a fazer várias cagadas na vida e depois começa a contar as cagadas para os outros falar se você tá certo, se você tá errado. Gente, se você escutou isso e combinou com alguma coisa que você tá sentindo, é brabo. Você geralmente procura nos outros essa avaliação, fica contando as merda que fez para os outros decidir, falar: ah, nossa, mas isso é pesado, ah, mas isso foi feio, ah, mas você tá certa, tem mesmo que falar. Então, assim, você fica buscando no outro isso. Ou se você fica buscando no outro também o quarto modo de se relacionar. Se você fica buscando no outro esse cuidado, esse colo, alguém que te faça carinho, alguém que faça cafuné, né? Alguém que te pegue no colo, que cuide de você. Então,
essas formas de se relacionar são muito patológicas e a gente não pode se relacionar desse jeito, tá? A gente tem que procurar isso na gente mesmo, não é os outros que tem que fazer por você, né? Não é os outros que tem que te pegar no colo, não é os outros que tem que falar se você tá certo, se você tá errado, depois da descagada que você fez. Não é os outros que tem que decidir a tua vida, para que lado você vai, se você compra uma bicicleta ou se você compra um patins. Então é você que tem que aprender a fazer isso por você mesmo, tá? Eu sei que falta, eu sei que é difícil, para muitas pessoas é difícil tomar uma decisão, mas é um exercício. A gente precisa começar a pensar assim, mas o que eu quero? O que eu realmente quero? Eu quero comer a massa ou eu quero comer o churrasco? O que eu tô com vontade de comer? Tenta fazer esse exercício de ir pensando sobre a sua vontade. Qual que é a sua vontade agora? Você quer comer o quê? O que você ficaria bem comendo? E aí você tenta comer isso. É devagar mesmo. Se não for bom, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu quero ir, sei lá, comprar o piso branco. Não quero comprar o piso... Vai entrando em contato, qual fica melhor? Pega o piso, leva lá, coloca os 2 pisos. Põe sei lá, na internet, coloca lá piso marrom, piso branco. Como que fica? Você vai ter que desenvolver essa capacidade de descobrir o que é que você gosta. Não é os outros vão falar o que eles gostam, não é o que você gosta. Você fica procurando nos outros que é bom pra você e as pessoas não sabem o que é bom pra você. Quem tem que saber é você. É você que vai ter que ficar feliz. É você que vai ter que construir a sua vida. É você que vai ter que decidir a sua vida. Então você que vai ter que escolher. Infelizmente. Dói, é difícil, às vezes fica muito perdida, mas é necessário, é importante fazer esse exercício. Então para pensar, o que eu quero? Qual é a minha vontade? Eu quero fazer o quê? Eu quero comer o quê nesse momento? Então faça esse exercício para você ir lembrando das coisas que você quer, da sua vontade, que isso vai te ajudar muito, tá? Isso é uma das formas. Eu sei que a terapia seria o ideal, mas a gente às vezes pode ter umas dicas assim para ir sobrevivendo, não é mesmo? E não joga para o outro. Não deixa os outros decidirem a sua vida. Tenta você fazer esse exercício de decidir. Mas aí eu tenho gente que fala assim: mas aí eu vou me sentir culpada se eu fizer errado. E tá tudo bem errar, tá tudo bem escolher errado, entende? Tá tudo bem se dar mal, mas tem que tentar, tem que pensar os prós, os contras, senta de um lado, senta do outro, fala com um lado que quer, um lado que não quer, pergunta. É assim que eu faço na terapia. Eu sento de um lado e falo assim: o lado que quer comer massa. Aí o lado que quer comer massa fala pro lado que quer comer churrasco. Viu? Eu quero comer massa porque hoje eu tô afim de comer um molho, uma coisa mais quentinha, não sei, mais leve, né? Acho que vai ser bom. O que você acha? Aí esse lado aqui do churrasco vai falar assim: não, olha, eu acho que a carne seria bom, porque a carne, ela é proteína, vai ser boa, a gente vai lá no churrasco, né, tem os molhinhos também, né, então assim, vai ser bom, você pode comer um pão junto com o churrasco, sei lá, o que você acha? Aí esse lado vai falar: não, mas olha, a massa vai ser assim, 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 até você chegar no acordo, até falar assim: não, mas então eu vou comer essa daí, essa massa ou churrasco. A Thaís falou que usa sempre essa técnica quando não sabe o que fazer. Exatamente, gente. Vocês sentem de um lado, senta do outro, conversa com um lado que quer, um lado que não quer.
Ajuda muito. Tem que entrar em contato com o que sente, tá? Então, o certo é que o relacionamento seja equilibrado, já que se for assim, é patológico. Exatamente. O que é equilibrado? Cada um tem que suprir as coisas que falta dentro de si mesmo. Não é o parceiro que tem que suprir, é você que tem que suprir, né? Então, se você se sente carente, se você quer cuidado, você tem que se dar o cuidado. E não é o outro que tem que ser obrigado a vir aqui te dar cuidado. Se você não consegue decidir se você quer o branco ou o marrom, não é o outro que tem que decidir por você, é você que tem que decidir. Então você que tem que sentar lá e falar aqui que eu vou decidir. Porque se você ficar jogando na relação essas coisas que você não consegue, isso é patológico, tá? Então, o patológico é quando você não consegue fazer alguma coisa e você fica jogando na relação, cobrando o tempo todo, né? Fica o tempo todo falando, ai, mas o que você acha? Ai, mas olha as cagadas que eu fiz. E aí a pessoa uma hora cansa, ela vai falar, meu, mas você só faz cagada, né? Quando a pessoa quer o julgamento, quer a avaliação, então... E você encontra resposta para tudo, né? Assim, as pessoas vão responder aquilo que é bom para elas, não o que é bom para você. Isso é complicado. Se os opostos se atraem, é patológico, o ideal seria que os dois serem equilibrados. Então, o ideal seria que os dois tivessem as suas coisas bem resolvidas dentro de si mesmo. Como? Isso que eu falei, que você cuide de si mesma, que você, se tem dificuldade de decidir, decida sozinha, né? Tente decidir sozinha, para de ficar jogando pro outro o que você não consegue, porque ele não tem obrigação nenhuma de decidir por você. Olha só, ele não tem obrigação nenhuma de cuidar de você. Isso é triste, mas é isso. Ele não tem obrigação nenhuma de falar se você tá certo, se você tá errada nas cagadas que você faz. Então, assim, é isso. Você vai ter que decidir. É você que vai ter que ver o que você quer, né? Senta lá e fala aqui que eu vou fazer. Entendeu?